Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e hoje nós vamos falar sobre o livro O Cavaleiro Encantado. O Cavaleiro Encantado foi publicado pela primeira vez em 2003, foi escrito por Janet McNaughton, que é uma escritora de ficção histórica canadense. Essa história se passa na Idade Média, na Escócia do século XII, e segue duas personagens principais, duas garotas, a Isabel e a Jenny, que são filhas do Visconde de Avenel. Isabel é a filha mais velha e ela é a preferida do pai, mas suas chances de conseguir um bom casamento foram arruinadas porque ela foi desonrada por um cavaleiro. No início do livro não se sabe bem ao certo o que aconteceu com a Isabel, tem essa atmosfera misteriosa com relação a esse personagem. Tudo que nós sabemos é que ela se apaixonou por um cavaleiro, os dois fugiram, mas 3 dias depois Isabel voltou para a propriedade do pai em desgraça. As chances do Visconde Avenel conseguir lucrar com o casamento das filhas então recai sobre a filha menor, a Jenny. Ela então deve conquistar o Conde William, que é irmão do rei Malcolm IV. O rei Malcolm fez voto de celibato, ele prometeu que não ia se casar, então é o Conde William que é o herdeiro ao trono da Escócia. Então, se esse casamento realmente acontecesse, a Jenny seria rainha da Escócia, o que muito agrada ao seu pai. Porém, o Conde William não é aquilo que ele aparenta ser. O seu caráter não é tão nobre quanto a sua posição social. E em meio a tudo isso, as duas histórias dessas duas garotas, há rumores de que Tam Lin, um herdeiro de um conde muito poderoso que havia sido levado pelas fadas quando ele ainda era criança e ficado louco, está rondando a propriedade que por direito pertence a Jenny, já que o dote da irmã mais velha passou para a irmã mais nova, e ela precisa desse dote para conseguir se casar com o Conde William, o herdeiro ao trono. Eu gostei da leitura desse livro, foi uma leitura bem leve, bem divertida. Eu gosto muito de histórias ambientadas na Idade Média. Porém, eu achei essa história um pouco previsível. Ali pela metade do livro você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E também com relação a certas histórias de amor que aconteceram tão rápido que a gente não sabe nem como que elas aconteceram, como é que essas duas pessoas acabaram se apaixonando. Mas, de um modo geral, é uma história muito legal e o que mais me encantou nesse livro da Janet McNaughton foi o panorama histórico por trás do livro. A Janet McNaughton, que é uma escritora de ficção histórica, fez pesquisas sobre o folclore escocês para escrever esse livro, que é baseado em duas baladas medievais, Tam Lin e Lady Isabel e o Cavaleiro Elfo. Para quem não conhece, as baladas medievais eram poemas que eram feitos para serem cantados e acompanhados de instrumentos musicais. E assim eles eram passados de geração para geração de maneira oral, então eles não eram escritos. Foi só a partir do século XIX que estudiosos e escritores começaram a resgatar essas histórias e começaram a transcrevê-las, passar da forma oral para a forma escrita para que elas não se perdessem. Essas histórias eram normalmente sobre heróis, cavaleiros corajosos, donzelas apaixonadas, amores impossíveis, aquele tipo de história medieval que cativa qualquer um. Aliás, tem uma coleção de baladas medievais inglesas e escocesas que está na minha lista de leitura há muito tempo e é uma das referências que a Janet McNaughton usa para escrever esse livro. É o livro The English and Scottish Popular Ballads. E foram as baladas que o escritor Francis James Child coletou durante o período de 1882 a 1898. Então ele foi viajando e coletando essas histórias orais e transcrevendo. Esse trabalho do Child foi publicado em 5 volumes e já está na minha lista de leituras, porque eu sou fascinada pela Idade Média, por folclore, por mitos e por baladas medievais. Então, se vocês prestarem atenção no título dessas duas baladas que serviram de base para essa história da Janet McNaughton,
a gente vai perceber que cada balada se refere a uma história de cada uma das filhas. A balada Tamlin se refere à história da Jenny e a balada Lady Isabel e o Cavaleiro Elfo se refere, é claro, à história da Lady Isabel. No início aqui do livro, a autora traz um trecho de cada balada que eu resolvi ler para vocês para deixar um pouquinho desse gostinho de quero mais. Então, da trova, né, da balada Tamlin. Eu as proíbo, donzelas, de cabelos dourados, de irem a ouvirem de Caterhall, pois o jovem Tamlin lá está. E aí a balada continua falando dos perigos desse Tamlin, que é esse jovem levado pelas fadas e que voltou e que está aterrorizando as donzelas porque ele pede um dote para todas as donzelas que passam pela floresta e enfim. E se relaciona com a história da Jenny aqui nesse livro. E então da balada Lady Isabel and the Elf Knight, ou então Lady Isabel e o Cavaleiro Elfo, ela escolheu esse seguinte trecho. Havia um cavaleiro elfo vindo da terra do norte, e ele veio me cortejar. Disse que me levaria para a terra do norte e que lá se casaria comigo. E aí que começa a destruição, né, da Lady Isabel, que perde a sua reputação, enfim, e que a história dela continua aqui no livro da Janet McNaughton. Para quem gosta de histórias medievais, histórias de cavaleiros, histórias de amores impossíveis, história de fadas, fantasia medieval, O Cavaleiro Encantado é um prato cheio. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro, espero que vocês tenham gostado também dessa explicação rapidinha sobre o que eram baladas medievais. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!